Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Rex, um podcast de entrevistas sobre arte e o viver artístico. Eu sou o Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é a Anne Ceribelli. A Anne é atualmente artista de storyboard na área de publicidade. Espero que vocês gostem desse papo, galera. Fiquem aí com mais essa entrevista. Bom, Anne, eu queria te agradecer aqui por aceitar participar desse podcast. Eu fico muito feliz em ter a tua pessoa aqui. Eu gostaria que a gente começasse essa conversa contigo se apresentando para o pessoal. Oi, Marcos, prazer. Valeu pelo convite. A gente já conversou finalmente, né? A gente conversava um tempão sobre isso. Golinho d'água, peraí. Gente, meu nome é Anne. Eu sou storyboarder, né? Mais focada no mercado de publicidade e também, mas já fiz muita coisa para longa-metragem, para séries, para até coisa que é só foto também, né? Pra ser um guia, né? Então é isso, desenhando. Desenhando e vamos aí. É isso que eu faço. Uhum. E como é que foi, assim, Anne, pra ti, a tua introdução à arte, assim, quando é que é a tua memória mais antiga, assim, em relação a isso? Ah, o quão antigo você tá. Você quer colocar um. Você quer, tipo, desde que eu me entendo por gente ou, tipo, quando eu vi que podia trabalhar com isso? Não, acho que tem esses dois momentos, assim, é uma coisa que eu sempre gosto de puxar aqui no podcast, é justamente esse momento de tu descobrir o que é arte, se empolgar com isso, e depois o momento que vem, que é aquela decisão de transformar isso numa carreira, né? Mas acho que a gente pode começar falando Uhum. sobre a descoberta da arte. Eu real não lembro, né? Mas acho que todo mundo desde criança desenhava, né? Uhum. Desenhava, gostava e talvez até pelo incentivo dos adultos que achavam isso legal, a gente continuou desenhando, né? Uhum. Mas tem uma coisa engraçada sobre isso, é que meu o sofá de casa, gente, olha como a pessoa começa, né? A primeira exposição, né? No sofá de casa. Pegava a caneta Bic e eu desenhei Hum. no sofá inteiro. No sofá inteirinho, cara. Sabe? Sério, eu lembro eu tenho uma memória do desencostando do sofá pra desenhar atrás dele. Tipo, a E as frente já pessoas tinha ido chegavam em toda. casa. É isso que. Exatamente. E eram Nossa, 3 sofás. Eram poltrona, 2 lugares e 3 lugares. meu Deus. Meu pai achava bonito aquilo. O pai serve pra estragar a criança, né? E o meu pai achava isso bonito. E ainda falava assim: as paredes são da mamãe, o sofá é do papai, pode rabiscar. Ele achava bonito, beleza. Então essa é a Ah, memória mas. mais, acho que mais antiga que eu tenho de ser criança. A minha mãe falar que brigou, viu um desenho no sofá, brigou com meu pai porque achou que tinha sido ele, né? E falou, não, foi a criança, tá pondo a culpa na menina, né? Aí, essa é a lembrança mais antiga, assim. Aí, por fim, você acaba ganhando material de desenho né, e para de desenhar no sofá, né? Mas sempre tive essa vontade, essa pulsão por desenhar, por rabiscar, por também qualquer atividade artística, né? Eu gostava de fazer maquete também, né? Eu tinha um interesse muito grande por isso, né? Era aluna da turma que desenhava, né, gente? Sim. E eu até. E assim, hoje a gente tá acostumada, né? Eu e você que estão aqui um pouquinho. Desde quando a internet era mato, praticamente, né, Marco? Aí. Só que na nossa época, quando a gente era criança, não tinha, né, cara? Eu, pelo menos, não fui a criança que teve. Sim. E uma das primeiras. Tipo, ter referência, né, gente? Olha, hoje é incrivelmente mais fácil, né? Eu lembro de usar capa de fita cassete, cara. Eram os Nossa. primeiros desenhos que eu fazia. Eu ficava replicando, né, aqueles desenhos que vinham nas capas, né? Que era presente de aniversário, aquilo, tipo, na fita cassete do desenho que a gente gostava. Então eu também replicava e eu lembro que eu estraguei uma capa uma vez pra ver o Scar que tava embaixo do adesivo, sabe? O Scar do Rei Leão. Os caras do Rei Leão, sim. Coisas aleatórias, assim, tipo, tomei mó bronca.
Então, né? Aí depois vai na. Vai. Eu tava no colegial e um professor meu, que era professor de arte, tinha uma agência. Gente, eu sou nascida no interior, tá? Então era muito comum essas coisas, né? Galera que é. Tipo, meu professor de artes era também dono de agência de publicidade, né? Uhum. E foi lá, ele me deu meu primeiro estágio e foi uma experiência muito boa, assim, né? Foi onde eu comecei a ver aquilo como profissão, né? E numa cidade pequena. Aí daqui de lá. Deixa eu lembrar. Aí eu fui fazer curso técnico, essas coisas, e por fim eu consegui trabalho no COC, cara. Que era O uma que é isso? escola, né? O COC é um sistema de ensino que tinha em Ribeirão Preto, que era a cidade do lado do lado da minha cidade, né? Uhum. E foi lá meu primeiro trampo também, mais voltado para desenho. E, gente, eu usava mesa de luz, né? Mesa de luz, nanquim, era a parte mais tradicional ainda. A gente pegou bem essa transição, né? Sim. Do esse misto ainda, né? Tradicional e a cor sendo digital, né? E de lá eu consegui fazer faculdade. Eu vim embora para São Paulo para estudar. Na época até foi um susto, assim, que eu consegui passar pelo ProUni, né? Foi lá, acho que era o terceiro ou quarto ano do ProUni. E eu Uhum. consegui passar na Belas Artes, que na época era tipo top 3, assim, né? E foi isso, né? A gente. Eu fiz a faculdade, mas eu queria muito meu sonho, assim, era, na época era trabalhar com infografia, trabalhar, eu amava Super Interessante na época, era uma das Ah, sim. referências que eu É, mais gostava, assim. eu acho Achava engraçado falar isso, maravilhoso, assim. porque mudou muito, né? Tipo, nessa época aí. Eu acho que a Pois gente é. tem mais ou menos a mesma idade, né, Anny? Então, tipo. A gente tem a mesma idade, É, a gente tem a praticamente. Eu mesma acho que eu idade, sou eu um acho, ano. né? É, eu sou um ano mais velha no máximo. Você tem 34, eu tenho 35. É, eu vou fazer 34 esse ano. É, então. Não, e daí eu lembro que nessa época, bem na época de faculdade, o que bombava pra arte digital, que era bem aquele início ali, 2010, por aí, era essa galera que fazia editorial, assim, né? Editorial infográfico, que ele falou super interessante, Veja, essas capas, assim, da editora Abril, tipo. Estranho. É, todo mundo queria trabalhar pra essas Era, coisas, né? o Editora Abril era aquele prédio gigante que tinha ali na Avenida Nações Unidas. Gente, era muito grande, você não tem noção. Era um negócio mastodonte, assim, monstruoso. Uma das minhas frustrações como na faculdade era que eu cheguei até a última fase para fazer estágio na Super Interessante e eu não passei, cara. Eu não passei. Me selecionaram 2 vezes ainda, e na segunda falou: não, você participou faz menos de 6 meses, não pode passar de novo. Eu falei, que saco. Ah, nossa, não. Aí. É, porque o cara que a pessoa escolheu desistiu em 3 meses, né? Aí abriram seleção de novo, mas aí eu não podia participar, porque eu já tinha participado há menos de 6 meses, assim. Entendi. O... Aí, né, gente, a gente vai, trabalhar. Fiz estágio em cenografia, fiz estágio em editorial, até na FTD, nossa, nem, acho que ainda existe essa editora, né? Que é muito focada em material didático. Até que 2015 eu entrei numa agência de publicidade grande, assim. Eu fui freelando, fui pulando de galho em galho, né? Fui Uhum. trabalhando. Eu não tinha muita aptidão como diagramador ou coisa assim. Eu gostava de desenhar, né, gente? É verdade que eu fui fazer design porque eu gostava de desenhar. E só que eu não tinha muita noção ainda do que era o trabalho como designer, assim. Eu era uma designer meio ruim, assim. Só não fala que eu era, nossa, meu Deus, mas né, meio braçudinha, não gostava de diagramação, sempre tive muita dificuldade com isso. Designer que não gosta de diagramação, né? Tá certo. Aí. Editoração, né? Seria a palavra melhor, né? Então eu não conseguia ir muito bem nessas
carreiras, assim, né, que tinha na época. Por fim, eu consegui numa... Por fim, me indicaram até trabalhar numa agência, né? Na época chamava só Talent, hoje é Talent Marcel. Era uma agência boa. E trabalhei lá 4 anos. E ao mesmo tempo que assim, eu não gostava. O trabalho em si eu gostava até, mas eu achava muito desgastante o ir pra lá, né? Quem é aqui de São Paulo tem aquele lugar chamado Vila Olímpia, né? Que, gente, tinha que acabar, viu? Tem que acabar a Vila Olímpia. Não dá. Tem que acabar aquela desgraça. Aquele, não, é assim, eu queria muito saber por que a galera que vai escolher onde vai ser a agência escolhe um lugar equidistante de estação de trem, de metrô, o quão ruim é chegar lá, sabe? Então eu morava, Sim. pra já eu morava no ABC, né? Então é, eu ia do ABC, né? Eu morava em São Caetano. E eu ia de São Caetano pra Vila Olímpia. Gente, isso dava 2 horas. 2 horas, né? 2 horas ou mais, assim, nos dias que tava bom, né? O dia que dava ruim, que todas as conduções tinham problema, começava a chegar em 3 horas, 4 horas. Eu já consigo ficar 4 horas pra chegar em casa. Né? Ah, nossa. Já aconteceu. Aí. Que mais? E lá foi o ponto onde eu, assim, uma das coisas que eu já queria ir pra arte, não sabia direito o que eu ia fazer, né? Mas eu sabia que eu não queria ficar sendo designer, né? Eu trabalhava com rede social, né? De fazer post pra rede social, atendia um monte de marca. É engraçado que eu até tive alguns acertos bons, assim, em fazer alguns KVs e tal. Que depois era engraçado que o atendimento falava, Anne, tudo agora é aquele KV da toalha, um KV de brinde, assim, sabe? Tudo era aquilo. Ah, beleza. E, e aí o grande salto, assim, então eu já sabia, então eu me inscrevi em alguns cursos, tava... Não, peraí, volta. 2017, gente, volta. Isso aí foi 2019. Eu volto pra 2017. Primeira coisa, 2017 tem só 2 comentários antes. Eu ia desenhando, né? Na faculdade a gente pegou tinha, né? Ganhava ponto quem fosse preenchendo caderninhos, né? Uhum. E entregasse pro professor, que tinha um professor lá que era assim, ele era exigente, ele era bem bravo, assim, ele era bem, né? E o cara era excelente, né? Então, eu ainda peguei também uma transição onde eu tive desenho de observação 3 anos, assim, né? 1, 2, 3. Então, isso ficou. Mesmo após a faculdade, eu continuei preenchendo, fazendo sketches, assim, enquanto eu pegava o metrô. Enquanto eu pegava o ônibus, aí eu pegava o metrô, e depois eu pegava um ônibus, né? E às vezes eu Uhum. pegava um trem no meio também. Então, durante todo esse trajeto, eu ia desenhando. E lá para 2017, eu conheci a Jéssica, né? A Jéssica Queiroz, e rolou a oportunidade de desenhar pra um curta, que ela dirigiu, né? Sim. Gente, naquele esquema, todo mundo trabalhou porque acreditou no roteiro, no filme ali, e o filme foi premiado e tal, e isso lançou ela como diretora, né? E 2 anos depois, assim, eu ainda estava na agência e tal, ela saiu, foi ser, né, diretora, fazer a carreira e tal, muito legal. O filme premiado e tal, isso foi muito bom. E em 2019 eu já estava, né, maluca de ter que trabalhar em agência e pegar tanta condução por dia. Gente, ah, e eu me inscrevi, acho que foi até num curso de concept art da ITS com o André Forne e tal. E eu fui mandada embora da agência, né? Fui demitida, né?
E eu falei, pô, agora é a hora, né? Que eu tinha um respaldo aí de grana, né? Gente, aquela coisa chamada carteira de trabalho, sabe? Né? Direitos, garantias, né? FGTS, né? Sim. Tá, sabe? Eu conseguia me manter um tempo, né? Durante, antes de ter que realmente aceitar qualquer trampo pra depois. E foi esse um ano, foi fazendo alguns trampos como designer, até começar a chegar uns trabalhos de shooting que vieram da Jéssica, né? E aí foi que minha carreira começou e foi muito pra esse lado, de desenhar shooting board ou storyboard, né, gente? Tem gente que fala que a diferença, pra mim, sei lá, na prática é meio que a mesma coisa, né? Sim. É que o shooting já é, tipo, às vezes o storyboard é mais pra agência pra contar o roteiro, a história, dar uma. E tem até que ser às vezes mais bonitinho, ilustrado. Já o shooting board já é a visão da direção de cena mesmo, né? Uhum. E ele pode ser mais simples às vezes, né? O... E aí começou, né? Eu comecei a fazer a carreira nessa área. E estamos aí, 4 anos desenhando, né? Fazendo shooting para um monte de marcas aí, para produtoras, para agência também já aconteceu, para agência de publicidade. Uhum. E conheço hoje uma porrada de diretora, de diretor, de produtoras e tal. E sou feliz, tô cada vez mais feliz com a carreira que tô construindo aí nessa área, né? E também devo muito à galera que me abriu a porta, que me indicou, né? Uma dessas pessoas é a Jéssica. E depois as pessoas que levaram meu nome e me indicaram em outros lugares, porque é isso também, galera. É 90%, assim, tem o seu trampo, mas tem que investir no networking ali, porque é indicação, né? Uhum. Então, tamo aí, é isso. Até aproveitando, tá falando de algumas pessoas, mas claro, entrando mais específico em questão de arte, sim. Quem foram as pessoas que foram inspiração para ti lá no início, ou as que seguem sendo e talvez as que são agora? Tu podia abrir um pouco mais sobre isso? Putz, olha, falar nome, até agora pensando, não sei. Tem, com certeza tem, mas ah, eu acho que era muita coisa de desenho na época, né? A gente olhava, né? Gente, esse é velho. Meu Deus. A gente só faz a coisa pra entregar a idade, né? Sim, agora vai ter que Então, falar. por exemplo, eu era criança e eu gostava muito do Cavalo de Fogo, né? Eu era Ah, sim. apaixonada por esse desenho, né? Hoje, talvez, você olha, putz, nem lembro direito. Eu só lembro do cavalo roxo de crina vermelha, né? Aí. E depois disso. Teve vários nomes, assim, de artistas que eu seguia. é, Era meio a rotina, assim, de chegar no trabalho. Aí eu já tava trabalhando no COC, né? De chegar no trampo, eu gostava muito de. Mano, eu ia de blog em blog de artista, né? Vendo se a pessoa tinha atualizado. Blog, gente, vocês entenderam que não tinha rede social, blog, tá? Sim, É sim. isso, WordPress. né? Blogspot. Meu Deus. Era o Blogspot, cara. Puta Uhum. merda. Depois vai vir o E Tumblr, aí. vai vir essas outras coisas, né? Eu nem fiquei tanto no Tumblr, você acredita? Eu vi muito o Blogspot, aí depois. Não lembro se eu fiquei O meio. WordPress Por também, que eu acho conta. que era mais É, usado. também. E eu entrava muito no do Mauro Souza, cara. No do Mauro Souza era um nome, assim, o cara tinha um traço muito ferrado, assim, eu achava muito foda. Até, cara, até meu próprio primeiro chefe, assim, era um ilustrador muito excelente, né? O Marcos Barbosa, né? O nome dele. Uhum. Foi meu. Acho que uma coisa também que é legal falar, às vezes tem isso também da arte, né? Que a gente. Das coisas que a gente consumia, né? Muita coisa era Disney também, né? Era Rei Leão. Eu gostava muito da Mulan, né? Sim. Então isso foi o começo ali. Aí depois, mais já profissionalmente, assim, foi.
Aí já entra mais a parte do Mauro Souza, por exemplo. E. Ah, comentar um negócio. Gente, desculpa o TDAH aqui, mas eu ia comentar uma coisa também que. Uhum. Sempre bom, né? Sempre tem a pessoa, né? A figura talvez de alguém que te incentiva, que te inspira, né? Uhum. E essa figura pra mim foi meu professor, né? E eu lembro que eu tava muito assim, poxa, o que eu vou fazer? Tava acabando lá o ensino médio, né? E, o que eu vou fazer, né? E ele falou, pô, você acredita que você... Eu falei assim, eu queria estudar, né? Ele falou, vai, né? Você é capaz, sabe? O apoio que às vezes a gente não tem em casa, né? Eu não tinha isso em Sim. casa. Né? Ao contrário, né? Quando muito estão tentando amarrar a gente numa pedra, né? Pra jogar no rio. E, não, gente, olha... É... O desafio aqui é tentar fazer não virar uma grande sessão de terapia, né? Mas enfim. Que tal? De pessoas que me inspiram. Aí depois, cara, não sei, eu sempre tive muitos artistas, assim, que eu olhava o material de quase todo dia, assim. Mas agora, filmes, assim, também eu não tô lembrando, cara. Enfim, quadrinhos, né? Eu gostava muito de Sandman, né? Que teve Uhum. vários ilustradores e tal, mas tinha algumas capas também, que é o Dave McKean, né? Gente, infelizmente aqui só citando homens, mas foi na época, né? Eu tô falando de coisas para mais Sim, de sim. 15 anos, né? Na época meio que era o que eu acabava tendo mais contato. Então eu gostava muito da arte de Sandman, por exemplo, né? Eu achava sensacional. Inclusive, o único presente que eu me arrependi na vida de dar foi uma edição de luxo da Conrad do Histórias da Morte. Esse foi o único presente na vida que eu dei pra um namoradinho que eu fiquei com vontade de pedir de volta, né? Esse porque é esgotado, e quem tem não vende, e se você for comprar, tá um absurdo, né? Então, de tempos em tempos a galera faz umas reimpressões, tá até rolando uma de edição de 30 anos que tá a coisa mais linda, mas não é igual as da Conrad, que era de luxo, capa dura, Sim. prefácio, coisa mais bonita do mundo, assim. E tu sempre Então, colecionou quadrinhos, quadrinho, Ania? É isso que eu ia te dizer. cara, até que eu não chegava a ser coleção, mas às vezes eu conseguia ter contato com algumas coisas que eu... Hoje eu tenho bastante coisa, mas não chega a ser, acho que dá pra chamar de coleção, né? Eu Sim. gostava também, cheguei a ler mangá, eu gostava bastante de mangá também. Gostava de rock, né? Então eu gostava de ficar desenhando, às vezes, a galera dos posters, né? E tal. Se eu for caçar lá nos meus desenhos, vai ter algumas coisas relacionadas às bandas que eu via na época, né? Eu não vou expor aqui que eu devia ser muito emo, né? Até que não era tanto, não. Era um pouquinho. É um evanescencezinho, assim, né? E hoje, assim, cara, acaba sendo bastante gente, assim, de galera que eu acabo muito seguindo o trampo. Na minha área, como eu gosto muito um cara que tem um livro maravilhoso que eu indico muito, é o Marco Matiu Mestre, que é o Frame de Ink, Uhum. que ele é um artista completo, assim. Ahn, É Deixa um eu pensar. branco. Deu branco agora, cara. Deu branco. Porque a gente às vezes acessa tanta coisa, não grava mais nome, né? É isso. Eu gostava, alguns filmes que são até um pouquinho mais antigos, eu gostava muito de Kung Fu Panda também, né? Eu gosto muito de algumas obras da DreamWorks, né? Uhum. E Kung Fu Panda, até outro dia fui numa exposição que tinha eu gostava muito de olha ai, caralho, até medo. Alugar DVD, gente, sabe? Alugar um DVD e assistir os extras, que às vezes aí tinha alguma coisa de como foi feito o filme, né? Eu sinto Então às vezes falta disso, de colocava falar a lá, real. Porque hoje em dia tu tem que meio que ir atrás disso no YouTube. tem que ir E se atrás, tiver, sabe? Porque às vezes nem isso eles têm. E antigamente parecia que tinha um interesse até meio que econômico em fazer esse extra, porque justamente tu ia vender uma edição mais cara, sabe? As pessoas iam pagar mais. Então, tipo, precisava ter um conteúdo, né?
Não era só o filme, né? Muitas vezes tinha curiosidades, através da cena, atrás das câmeras ali, né? Sim. E, e nossa, era esse conteúdo que eu via a galera fazendo, eu ficava apaixonado, né? Estranho Mundo de Jack, né? Então eu tive a fase de gostar muito desses filmes assim que tinham uma estética mais trevozinha, porque pois trevozinha, né, gente? Eu era muito trevozinha. Ai, que terror. Ah, e E hoje eu gosto muito de alguns artistas também que são do board, né? E é uma galera, reparo que é uma galera meio low profile, assim, você não vê essa galera tão presente em rede social, sendo artista de rede social, né? Uhum. O, um que eu gosto muito do trabalho, por exemplo, é o Dan Milligan, Sim. né? Que eu que eu olho e falo, putz, é isso. Mas tem vários, eu gosto assim de vários, né? De E tem assim, tem a parte também, eu tenho o storyboard pra live action e tem o storyboard pra animação, né? Essa eu não sou. Eu acompanho muita gente da área, mas eu não. Não é o que eu faço, né? Eu não pego coisa pra animação, assim, não tenho essa desenvoltura ainda, quem sabe no futuro. Mas acabei ficando muito na publicidade, né? Até, sei lá, a Uhum. publicidade paga bem melhor. Então, enfim, né, gente? É isso. Não, até aproveitar, tu estava falando dessa questão de tu trabalha com storyboard para publicidade. Como é que funciona assim esse processo de fazer o storyboard de publicidade para quem tá ouvindo? Ai, gente, assim, a verdade é que eu tive mais experiência direto com a produtora. Uhum. Mas para publicidade, a maioria das vezes, assim, é quase um protocolo, tá? Eles têm meio que um protocolo que é tipo assim, eles vão te chamar 5 da tarde na sexta-feira, tá? Né? 5 da tarde. Hum. Às vezes vão te chamar às 6 da tarde também, né? Vão falar assim: oi, tudo bem? É legal, você que vai desenhar aí. Esse aqui eu sou fulano, sou diretor de arte. Se for direto com a agência, né? Antes Sim. disso, o produtor vai ter falado com você, mas geralmente o trabalho começa nesse horário. A galera vai mais ou menos dar umas instruções, vai falar: esse aqui é o roteiro. É... A gente quer mais ou menos isso aqui, vão te passar umas ref meio ali, né? E brilha, né? Siga teu coração. Por isso que eles pagam 4 vezes a mais do que paga a produtora. Porque a produtora, você não tem que ficar fazendo esse tipo de trampo de decupagem e tal, né? Sim. Mas esse é o trampo pra agência. E geralmente é um board colorido, né? O... E esse é geralmente como a. Eles geralmente vão falar mais ou menos assim: aqui é o roteiro, vão dar alguns exemplos do que eles querem, às vezes não vai estar muito claro, né? E brilha, né? Manda aí, né? E geralmente, quando você já tem um pouco mais de experiência, consegue fazer umas perguntas mais chave, assim, né? Que foi o meu caso. Eu que tive que ficar puxando informação, Uhum. mas deu certo. Agora, aí já a diferença de shooting board para produtora. É... Geralmente já vem com a decupagem da direção de cena, né? A direção de mini disclaimer aqui, galera. Direção de cena é o que o pessoal chama de diretor ou diretora. Eu estou falando de direção de cena porque é meio que o nome inteiro da função mesmo, tá? Uhum. É... E já é uma coisa mais assim, o que acontece? A pessoa que vai fazer a direção, ela tem lá, é nessa locação, tipo assim, ela tem uma referência, vamos dizer assim, ou 5, 6 referências às vezes, mas, por exemplo, é essa luz com essa lente nessa locação com esse casting, né, e esse produto. Então a minha função é gerar a visualização, porque o cliente não vai conseguir visualizar o filme, né? Então, o meu trabalho basicamente é fazer essa visualização do que o diretor ou a diretora está pensando para o filme, Sim. para ficar didático para o cliente, né? É basicamente essa a minha função.
que é isso. Fazer uma pré-visualização do filme, né? O storyboard é isso. Né? Então é juntar essas referências que a direção tem e gerar essa imagem para que fique didático, né? Muitas vezes até para ajudar a equipe também. Alguns feedbacks que eu recebo da galera é que faz diferença, né? Às vezes o trabalho com a orientação do storyboard, né? Sim. É isso. Né? Eu acho Que que mais? muito Tem mais algum desses. detalhe? Tipo... Oi? E geralmente, gente. Não, seu comentário. Geralmente é assim. O trabalho chega meio que já voando, assim, né? Então, também geralmente é um trampo que é muito corrido, né? Acho que é uma característica também do board e do shooting board. Geralmente é o trampo, você fica no ponto do gargalo ali, né? Porque a galera tem que ter todas as informações pro filme antes, pro filme barra, gente, é a campanha, né? Pro filme da campanha antes, né? E às vezes uma coisa que atrasa depois lá, e eu que fico sem prazo, né? Isso acontece com frequência também, então é um trampo muito corrido, né? Sim. E, Eu até ia aí, comentar em relação a isso uma coisa, né? Que, claro, acho que tu comentou meio por cima, que em relação ao tipo de entrega, visualmente falando, ela é muito mais. Como é que eu vou dizer? Não é simplificada a palavra certa que eu quero colocar aqui, mas digamos que ela é muito mais representativa do que descritiva muitas vezes, certo? o importante é a clareza, né? Não é nem tanto a riqueza de detalhes, é a clareza Uhum. do do que precisa ser mostrado, né? Então, a ação, o acting, o produto, né? Tem que tem que estar bem entendido, assim, né? O que a pessoa está vendo na cena. Mas aí também varia muito, né? Do tipo de prazo que a galera recebe, né? Uhum. Eu sou meio maluca, então eu tento sempre fazer umas paradas mais refinadas. Mas eu que sou doente, né? Via de regra, era para ser algo mais rafiado, né? Sim. Então, colocar um certo nível de detalhe aí já é um jeito que eu. É um pouco também, porque aqueles 3, 4 anos que eu fui pra agência, eu fui desenhando, então, além de uma caralhada de caderninho preenchido, gente, eu fiquei muito boa no gestual, né? Então, eu consigo chegar num traço já mais rápido. Mas para chegar nesse nível de detalhe, né? Mas é isso, né? A ideia é uma coisa ser mais esquemática, mas para conseguir fazer as pessoas entenderem o que vai ser a cena, mais ou menos, né? Às vezes não é nem que vai ser 100% daquele jeito, mas e também às vezes para o cliente comprar o filme, né? Uhum. Uma das coisas que eu tento também passar com os desenhos é o cliente acreditar, né, ali no que vai ser entregue, né? No que é o projeto, né? É uma pré-visualização do que vai ser o filme final. Então, a qualidade que eu tento entregar é justamente uma qualidade que o cliente olha e fala, nossa, que massa que vai ficar. Né? Isso para ajuda lá na frente, na hora que vai chegar na PPM e tal. PPM é Pré-Production Meeting, gente. Usa uma linguagem muito do audiovisual. Não sei se outras áreas têm. Uhum. E até queria que tu comentasse um pouco mais. Claro, existe o storyboard, existe o shooting board, mas também existe o animatic, o animatic, que nem a gente gosta de falar no Brasil, né? Que ele Uhum. seria basicamente um storyboard animado, mas não é uma animação, né? Como é que tu descreveria ele? É storyboard animado. Né? Só que a diferença é que ele já tem ali certinho as minutagens, né? E ele é muito utilizado na animação, ou talvez quando tem muito efeito especial também, mesmo que se for live action, né? Uhum. Se for algo muito, com muito efeito, né? Muito CGI aí também acredito que usem, mas o, a função do Animagic é justamente fazer certinho essas minutagens pra ver se tá. E assim, a função também
do board e do Animatic e tal, é ver se a história tá funcionando, né? Visualmente falando, se a história tá entregando pra audiência o que precisa ser entregue. Se for um produto, um produto. Se for um filme, né? Se for uma história, né? Você tem que, no caso da animação, você tem que empatizar com aquele personagem, né? Sim. É isso. Ah, bom, e até aproveitando, né, tu explicou vários termos aqui, tu explicou muito desse processo, explicou, enfim, várias coisas sobre a área, assim. Como é que tu recomendaria para alguém que se interessa por storyboard estudar para trabalhar nessa área? Ah, vou até marcar, ó, a gente tá gravando aqui, ó, dia 16/5/2024, tá, gente? Então, o que eu falar não é tão escrito, não é escrito em pedra, né? Então, assim, a gente tá aí nesse momento de imagem gerada por inteligência artificial, então tá meio. Não sei muito bem, mas vamos de acordo com. Hoje, o que eu penso que, mesmo apesar das imagens geradas por IA, o que eu acho que é fundamental para a pessoa ser um bom storyboarder, né? Ou um bom artista de storyboard. Eu acho que indiscutivelmente gestual, né? Desenho gestual, Sim. porque tem que ser rápido e nem sempre vai dar para ficar pegando referência de tudo ou fazendo referência, né? Então você tem que ter uma boa carga ali de gesto, né? Para às vezes para convencer ali o que está sendo feito na cena, né? Acho que um outro ponto também é... E aí já entra a parte teórica, né? Que isso é a parte como artista, é desenho, gente. Desenho é os fundamentals, ponto, né? Sim. Aí agora a aplicação mas com um ênfase no gestual. Agora, na parte teórica, né? Eu diria é a linguagem cinematográfica. Porque a pessoa é tipo o idioma para você entender a direção de cena. Então a pessoa vai pedir, eu quero uma pan, né? Você tem que saber o que é isso, né? Você tem que saber o movimento de câmera, transições, né? Enquadramentos. Então, isso é linguagem. A pessoa tem que saber linguagem cinematográfica. E, e às vezes até eu percebi que assim, o curso que eu fiz foi com o Carlos Luzi, né? E eu percebi que existe um pouco de diferença da animação pro live action. Então eu tive que dar uma, uma reaprendida, vamos dizer assim, né? Linguagem cinematográfica quando é mais quando é focado em live action. Uhum. E eu acho que o terceiro ponto, então assim, a gente tem um ponto de desenho, né, da parte de execução do trabalho, a parte teórica, que é o conhecimento que você tem que ter, né, de para ser um storyboarder, que é linguagem cinematográfica. Um terceiro ponto que não é extremamente fundamental, mas é bom, né, é de bom tom, sabe? É você ter algumas referências, né, de direção de cena. Então, alguns diretores que são muito referenciados, como o Wes Anderson, por exemplo, né? Você ter algum conhecimento do trabalho dessas pessoas faz você já entrar, pegar mais rápido o que a direção de cena tá te pedindo, né? Então a pessoa fala, sabe aquele shot estilo Wes Anderson, né? Então, você Uhum. pegar isso mais rápido. Né? Tem outros diretores clássicos, né, nesse ponto, que tem um estilo de enquadrar as coisas que virou um estilo da pessoa, né, de direção da pessoa. Até outro dia, um diretor que eu já trabalhei muitas vezes com ele, ele falou assim: eu quero alguma coisa, uma perspectiva bem kubrickiana, assim. Nossa. Gente, ele foi longe. E assim, pra galera mais nova que a gente tá, que eu tenho treinado, eu pergunto, você sabe quem que é o Kubrick? A pessoa não tem ideia. Então eu falo, gente, tem que ter um pouquinho desse conhecimento, não precisa saber tudo, impossível, que a pessoa também geralmente vem com muita referência, né? Então, é bom. E eu acho que o quarto ponto é networking, né? É networking. A gente tem que
uma coisa que eu acho que falta a galera, a gente que é artista, ter mais ênfase nessa parte do networking. O networking que eu tô dizendo aqui, gente, não é só com outros artistas. É com a galera que vai te contratar, né? Então, quem me contrata sendo artista de storyboard, né? Storyboarder, né? Ou a pessoa também chamou de ilustrador também, que é meio genérico, mas também é o comum, né? É a Uhum. pessoa que faz, ou que vai me indicar, né? Que vai me contratar, ou que vai me indicar, né? É a própria direção de cena, a assistente de direção. Deus abençoe o assistente de direção, porque, gente, todo filme que você vê, olha, tem uma pessoa muito importante que, além do diretor ali, é o assistente de direção. Ou a assistente, que a maioria é mulher, não sei porquê, mas a maioria que eu conheço é mulher e homem gay. A maioria. não sei porquê. E vocês já têm o céu, né? E produtor executivo, produção executiva, né? E a maioria desses trabalhos só vieram por indicação, né? Alguém trabalhou comigo, gostou do meu trabalho, e ficou com ele em mente e guarda a indicação para quando alguém pedir. Ou quando a pessoa vai entrar no trabalho e, sei lá, às vezes acontece muito. O ilustrador que o diretor já está acostumado não pode e precisa de uma indicação, aí a pessoa pede essa indicação para alguém de confiança, né? Então Sim. a gente às vezes não adianta você ser ser um puta desenhista, né? E não fortalecer essa outra parte, que é justamente as pessoas têm que conhecer o teu trabalho. E é um dos momentos assim mais difíceis até que eu diria, porque não basta você ter só o portfólio, né? A galera enfatiza bastante o lance do conhecimento, da construção do portfólio, o que tá certo, é ótimo, tem que fazer, né? Só que às vezes não dá tanta ênfase quanto deveria no networking, né? Porque é a galera que vai te chamar para trabalhar, né? Então, esse pessoa tem que saber onde você tá, tem que conseguir te acessar. A maioria dos meus trabalhos vem com a galera, já tem meu número do WhatsApp, assim, né? Eu tô rodada nesse audiovisual já, né? É isso, assim. Acho que são 5 pilares, são 4, falei 4, né? 4 pilares de pra pessoa ir pra área de áudio, de storyboard, desenho de storyboard, né? Acho que é isso, né? A parte da execução do desenho, né? Conhecimento teórico, referencial e networking. Né? Eu acho que são 4 coisas que eu percebi que são os mais fundamentais, assim, na minha experiência. Sim. E também eu acho que tem uma, talvez, não sei se seria um quinto pilar, mas seria compreender quais são, digamos assim, tem um termo para isso, acho que eu tô me perdendo aqui. Mas seria basicamente compreender a situação, ser bem contextual em relação às coisas, porque eu acho que muito do storyboard que a gente já comentou são projetos mais curtos, mais rápidos, muito estressantes muitas vezes, e tu Uhum, tem que conseguir entender o contexto. Quando eu digo contexto, não é só prazo de entrega, eu acho que também tem a ver com as pessoas com que tu está lidando, com a verba que tu está lidando, para justamente tu conseguir entender em que momento tu vai conseguir negociar certas coisas, seja prazo, seja valores, seja o uhum. acabamento. E eu acho que esse tipo de tino é Ah, uma coisa sim. muito importante, né? Você pode traduzir tudo isso aí que você disse em jogo de cintura, né? Isso. É você ser agilizado, né? Com certeza, eu acho que esse é o quinto pilar. Você, é, gente, assim, uma coisa que eu acho que tipo, que nem eu comentei anteriormente, né? Esse trabalho, ele é muito gargalo. E se você furar o prazo, a galera vai ter que ir pra reunião sem o teu trampo, pra reunião às vezes com a agência, com o cliente, não pode, né? Não dá. Eu tive, gente, assim, eu não sou perfeita. Eu ter essa percepção foi uma coisa construída, né? Porque
eu tive muito problema com isso. Hoje já tá bem melhor, tá bem mais organizado isso na minha cabeça, mas o prazo é muito fundamental, né? Eu tento hoje me organizar para não romper os prazos, porque são as pessoas que dependem. Você tá numa série numa produção, né? E tem pessoas que vão depender do teu trabalho. Então, por exemplo, eu entrego os desenhos e aí tem a pessoa que vai montar a pasta para apresentar para o cliente, né? Que é a Uhum. apresentação, né? E então essa pessoa tem que ter um tempo ali para organizar o material também que eu vou mandar. Então, às vezes tem que ter esse jogo de cintura de você ser um prestador de serviço, assim, nesse sentido, é muito necessário. Negociar prazo, colocar o teu. Vamos dizer assim, colocar a expectativa da pessoa, né? Ó, eu vou conseguir entregar isso nessa qualidade aqui, sabe? Nesse tipo de Uhum. trabalho, né? É fundamental. Então, é o jogo de cintura, né? Porque uma das coisas que eu converso com a galera é que eu não sei porquê, mas o audiovisual da publicidade, da publicidade especificamente, né? Os outros, série, né? Cinema e tal, é mais tranquilo de prazo. Mas a Uhum. publicidade funciona como se fosse um hospital de guerra, né? Tudo, sim, tudo na emergência, sabe? E então você tem que ter esse discernimento de que, e é uma coisa que eu me digo todo santo dia, feito é melhor que perfeito, né? Sim. Não adianta eu entregar 5 frames, cinco telas, frames, né, maravilhosos, sendo que tinha 20 para entregar, né? Era melhor que a qualidade que eu coloquei nesses 5 tivesse distribuída nos outros 20, sabe? Nos 20 que eu tinha que entregar. Isso, isso foi difícil, assim, às vezes a gente quer fazer algo, mas a gente também tem que entender que a gente é uma parte do processo da produção, né? E que o valor o board ele é muito mais um guide, vamos dizer assim, um guia, né, uma coisa assim, do que ele não tem um valor artístico em si. Então não importa muito o seu estilo de arte. O que importa é se ele está claro, se ele tem, se a pessoa olha e entende a clareza ali do que está sendo mostrado, né? No geral também, quando é para live action, é desejável uma proporção mais realista, né? Uhum. Mas é isso, né? O jogo de cintura tá ali também. Saber lidar com a pressão, né? Muitas vezes. Então, todo trabalho geralmente tem um pouco de pressão. E, e geralmente a margem de negociação não é muito grande. Tanto que depois de quebrar a cara um monte de vezes, eu, além de aprender a negociar também, é, eu, eu treinei alguns colegas, né, pra pegar o trabalho junto comigo. Então, às vezes, uma campanha grande tem 3 filmes, eu desenho 2 e um terceiro eu chamo alguém pra me ajudar. Então, eu treinei alguns colegas pra garrarem junto comigo. E a gente hoje tem um time e eu pretendo ter o meu exército, né? Zoando agora, mas meu exército de storyboarders. Esse jogo de cintura é muito importante mesmo, porque às vezes a pressão da produção, e assim, gente, board é pra ser alterado. Então, assim, se a pessoa ficar brava com a alteração, não dá, né? Não dá pra ficar bravo com isso, né? E só que aí, pelo menos o esquema que eu faço, a alteração direcional é cobrada, Uhum. porque senão vira festa. Então, geralmente alteração de arte não, tipo, já tive que ajustar um projeto inteiro porque o pessoal achou que ficou muito escuro, né? Sim. Então eu tive que ajustar tudo. E era alteração de arte, era alteração minha, né? Não era cobrada. Mas alteração de. Ah, o fulano tava de capacete, agora tá de boné, é cobrado, né? Então Sim. é isso, né? No geral. Isso é um dos caminhos. E eu acho que também é aquela coisa, né? Ah, como que eu consigo me inserir no mercado, né? Eu acho que isso é importante também, que a gente fala até agora das competências técnicas, porque como é que você vai fazer networking, né?
Porque às vezes não é uma galera que tá no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Eu ainda venho de agência, né? Então ainda tinha ali o Uhum. RTV, teve uma galera já ter tido essa experiência dentro da agência, me deu uma galera de networking que eu tenho contato até hoje e já aconteceu do meu caminho cruzar, né, com uma pessoa que estava num RTV de uma agência e falou: Nossa, Anne, é você, me passaram o teu contato, era que eu adicionei, eu vi que era você. Eu falei: Caramba, e aí? Né? Uhum. Então, a pessoa já te conhecer, já ver o seu trabalho, já te coloca na frente, né? Então, por isso que é importante. Então, eu tive eu não comecei na arte direto, né? Eu acho que tem isso também, né? A galera que tá vindo agora que começa direto na arte vai ter um pouco mais de dificuldade desse lance de networking, né? Mas, no Sim. geral, tem que frequentar alguns eventos que são de mercado publicitário, né? É, fazer contato, pode fazer contato direto com as produtoras, né? Geralmente a galera é receptiva, né? Mas. E também, que nem agora. Eu vi até que vai ter um evento legal que eu não lembro o nome, acho que é Filmicon. E Uhum. eu vi que é tipo, você vê o trabalho dessa galera. E o pessoal vai dar um curso, vai dar um. Gente, às vezes fazer um curso às vezes é uma estratégia para você fazer networking, né? Sim. E isso acontece bastante. Assim, já é que eu fui né, eu tive a pessoa que é a Jéssica que abriu a porta pra mim, no caso, já me indico, cada produção que você trabalha, você já fica em contato com pelo menos outros 3 ou 4 profissionais que vão estar com o seu nome, com o seu portfólio na mão, né? E futuramente, né, tanto que é muito comum, tipo, eu trabalhei bastante com um diretor numa determinada produtora. Gosto muito dele, o Brendo, né? E e aí depois, dentro da produtora, começaram a me indicar para outros diretores. A própria produtora indica, né? Outros diretores lá dentro começaram a desenhar comigo também. Uhum. Então isso é muito legal, né? Tem diretor aí que tá, acho que, nossa, no 8º filme. Outro dia eu tava comentando com uma moça que é diretora e assistente de direção também. É... E eu falei, nossa, quantos trabalhos a gente já fez? Ela, eu acho que esse é o 7º. Então existe assim, essa parte de ter é, Uma de recorrência? você. De uma recorrência, mas assim, o lance de você ter o networking sempre tá aquecido ali, né? A Ah, sim. galera sempre. Acho que na nossa vida a gente também é assim, a gente procura indicação pra qualquer coisa, né? Você vai fazer uma obra na sua casa, você vai fazer, né? Sim. Então, às vezes, por isso que é difícil entrar na área, justamente porque às vezes tem muito esse lance de quem indica, né? Existe um motivo até, né, um pouco pra isso, mas que é justamente, né, a pessoa às vezes tem um portfólio legal, mas não quer dizer que ela seja desenrolada para trabalhar, né? Sim, sim. Então, Infelizmente a gente. Como qualquer área, né? Não só a área artística, acho que várias outras áreas. Às vezes a gente tem profissionais que são muito competentes enquanto desenvolver a atividade em si, mas como pessoas assim podem ser muito detestáveis, sabe? Podem ter sérios problemas, como é que eu posso te dizer, de socialização ego, assim. né? De ego, entende? Mas não E só também isso, sabe? não, mas também tem uma coisa, né? Eu acho que uma coisa que talvez eu tenha demorado muito para aprender até. Não é nem tanto de ego, mas é entender que acho que eu vou falar essa frase e vou sair correndo, né? Mas do podcast, né? É, gente, deixa eu te falar uma coisa, artista é peão também, tá? É peão, tá? É isso, a gente é trabalhador. E se o projeto não for seu, você não manda nele, Exatamente. entendeu? Então, essa é a parte, né? Quando você tá na indústria, assim, o valor artístico, às vezes, o que você tá entregando é legal, pá, mas principalmente no caso do storyboard, cara, interessa muito mais se você tá cumprindo ali a expectativa de uma arte boa, né, que atenda ali os requisitos da entrega de compreensão, clareza, né,
para explicar as referências, né? Sim. E não o quão excelente artista você é, né? Sim, é muito sobre resolver um E- problema, como qualquer trabalho, sabe? exatamente, exatamente. Então eu demorei assim, um tempo bom para separar a Anne artista da Anne trabalhadora, vamos dizer, trabalhadora do setor de audiovisual. E a gente está prestando um serviço. E, e o Border ainda que tá ali gerando uma referência, né, vamos dizer assim, uma pré-visualização para a direção de cena usar isso para explicar o filme, é um trabalho até assim, ele não é criativo, né? Ele até não é tão, eu não acho, não é, né, criativo, assim, o valor dele está justamente em você resolver esse gargalo, né? Sim. O quão bonito e tal ele é e agrega no trabalho é secundário até, né? Ele resolvendo o que tem que ser resolvido já está maravilhoso, né? E aí até isso me trouxe um comentário assim meio termo às vezes não é tão bonito, né? Uma distância cínica do trabalho, né? Que é tipo, Sim. tem que fazer, né? E é isso, né? Não é o meu valor artístico enquanto profissional que está em jogo ali às vezes, né? Sim, tem Então, isso a Anne também, né? artista, né? A Anne artista, as demandas enquanto do coração que a gente é artista e quer produzir aquele tipo de trampo porque a gente simplesmente gosta de arte, né? Isso é outra parada, né? Eu tenho outras demandas enquanto artista e tem as demandas enquanto Anne, trabalhadora do setor ali, né, de audiovisual. Então, isso fez eu entender muito mais eu levar muito mais tranquilamente os trabalhos, né? Sem carregar uma frustração ou coisa assim. Sim. Né? E eu digo também isso que tu falou, principalmente em relação quando as coisas não dão certo, porque infelizmente, né, nem todo trabalho que a gente faz ele é bem sucedido. Quando eu quero dizer bem sucedido é N coisas. Digamos, talvez uma questão de storyboard é bom. Aquele filme, dependendo, não é nem filmado, né? Ou aquele Ah, sim. filme, enfim, é cancelado, é engavetado, enfim. Aconteceu recentemente, inclusive. Aconteceu recentemente. Gente, eu desenhei um shooting board, assim, que ficou lindo. Ficou lindo. Tem até um. Até tem o Brendo, né? Tem outros diretores também, mas. é, eu fiz um shooting board, assim, com a modelo, que ia ser do casting. Ficou lindo, né? E eu tava, assim, ansiosíssima pra esse filme sair, né? Pra esse trabalho sair. Porque eu queria muito colocar esses desenhos no meu portfólio, né? Uhum. E não saiu, e não vai sair. Ele só ficará em nossos corações, porque ele, por algum motivo lá dentro da agência que fazia a gestão da conta desse cliente, falou: não, esse filme não atende o estilo atual ou coisa assim, e fizeram outro filme e aquele vai ser engavetado. Já tinham filmado já, né? Ah. Já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Aconteceu no outro trabalho também. Então, assim, mesmo mercado, mercado de beleza. Hum. Ah, esse foi com a Jéssica até. A gente fez. Tinha ficado muito legal. Os desenhos, assim, o filme também, eu tava com a expectativa do filme ficar muito legal. E aí também tiraram, né? Então, acontece, né? Tem coisa que não virá à luz do portfólio, né? Eu acho que também muitas pessoas podem tomar isso pro pessoal, não, quando acontece esse tipo de fracasso, entre aspas, né? Achando que talvez, sei lá, é tua culpa, ou que isso talvez seja um termômetro para sua pessoa como artista, e que nem tu falou, isso não determina necessariamente o quão bom artista tu é. Muitas vezes é o que Não, tu faz fora dali, é o que tu fez antes dali, enfim, sabe? É que a gente está embaixo de decisões que não nos cabem, né? Sim. Então, essas decisões em gestão de marca, em gestão de. Não, não tem a ver com a gente, né? A gente tinha uma frase, às vezes, que pai e mãe fala, né? Se é o último que fala e o primeiro que apanha,
né? Frase horrorosa, mas faz sentido nesse aspecto. A gente é um prestador de serviço, a gente é o último que fala, e se fala, né? Porque na verdade a gente só tem que entregar o trampo. E, a gente não tem poder algum de decisão nesses casos, né? A gente só tem que entregar o trabalho. Sim. Então, se o trabalho não sair e tal, é meio frustrante, porque eu acho que a frustração, no caso, principalmente que é o de alguém que talvez esteja começando, é que, esses 2 trabalhos, sei lá, que eu tenho aqui nas contas foram cancelados, mas eu tenho outros para colocar no portfólio. Agora, se você ainda tá lá engrenando a sua carreira, realmente, esses 2 trabalhos que não vão sair, puta merda, velho, você quer É. morrer, né? Porque Mas, mas aí que tá também, nem tudo é desperdiçado, porque apesar de você não poder colocar aquele, o networking que você fez, né? Que é essa frase ótima, né? O networking que você fez pelo caminho, né? Então, essa galera vai trabalhar em outros projetos. E se gostou de você, eles gostarem de você, você vai ter outras oportunidades e vai, tipo, a experiência, né, vai trazer mais trabalhos, assim. Por isso que É, é e tão tem um importante aprendizado você pensar. também. Não só É, network, mas o que tu aprendeu com cada um desses trabalhos, isso fica contigo. sim, sim. Às vezes você desenvolveu um novo estilo, uma nova técnica de fazer algo mais rápido. Geralmente também isso a gente faz quando a gente tá treinando, mas às vezes. É... Às vezes é nesse processo que você desenvolve alguma coisa pra ser mais eficiente, né? Então, e é treino também, né? Você desenha bastante, desenha algo bastante, você vai conseguir, né? Sim. E aí, saindo um pouco da parte profissional agora, eu queria falar um pouco mais sobre a tua vida pessoal, assim, como é que é a tua rotina hoje em dia? Eu vou coringar. Vou até pegar uma água pra ir. Né, toma uma água depois dessa. Como assim? Que rotina? Do que você tá falando? Né? É bom, É... vamos tentar Gente, aproximar. Como é que é um dia na vida da Anne? Vamos botar dessa maneira, então. Tá. Não, gente, eu exagerei ali, mas eu tenho um pouco de verdade, né? Que é. Isso tem sido meio que a minha maior dificuldade enquanto trabalhadora dessa, desse setor. É de ter rotina, porque o trabalho, às vezes, você tem reuniões e o trabalho, às vezes, acaba pegando uma boa parte do dia, às vezes é muito corrido, então às vezes você tava com alguma coisa programada e não consegue. Então, mas vamos dizer assim, num dia calmo, vai. Eu vou tentar ir pra academia de manhã, né? Uhum. E vou começar vou tomar um café reforçado e vou começar a trampar. E o restante do dia é isso, né? Vou conversar com os camaradinhas do Discord, né? A Uhum. galera. Gente, vou fazer o exposed do Marcos agora, gente. O O que que eu Marcos, a fiz? gente é amigo pessoal, né? Não, a gente é amigo Ah, sim. pessoal. Então, vira e mexe, às vezes, quando o trabalho tá mais automático, tipo hoje, né? Tipo, que eu trabalho executando algo, a hora que chega a parte da execução do trabalho, é meio. Meu cérebro já tá indo sozinho, né? Tá no piloto automático. Então, eu entro, né? Quem trabalha em casa e fica muito tempo em casa, tem horas que precisa conversar um pouco, né? Então a gente entra muito nos servidores aí do Discord pra conversar, trocar ideia com a galera. Às vezes falar alguma coisa de trampo. E depois, tipo, dependendo do trabalho, trabalho até a hora que tem que entregar e bora, né? Às vezes, se tem mais prazo, eu prefiro começar a trabalhar um pouco mais tarde e encerrar mais tarde, né? Uhum. E depois do trabalho eu vou dar uma relaxada, vou fazer as coisas de casa, essas coisas. É isso, né? Não tem muito. Gosto de ler, gosto de assistir série, né? Até eu tenho tido um pouco de dificuldade de leitura porque eu lia mais quando eu pegava 3 horas de condução, né? 4 horas de condução Sim, por sim. dia. Então eu tô tendo dificuldade de ter um horário de leitura, assim, né? De parar um momento pra ler, né? Porque quando você lê na condução, porque você não tem mais o que fazer. Tipo, você vai ficar scrollando rede social, né? Então eu tô tentando fazer isso. Ah,
eu gosto. E no dia a dia de semana, né? Como a gente tem um horário mais flexível, às vezes eu faço terapia, né? Tem uma vez na semana eu faço terapia. Saúde mental é uma coisa importante. Eu acho que eu queria colocar um. Acho que a gente pode falar disso, né, Marcos? Acho que Uhum. vale. Queria colocar alguma experiência minha. Que às vezes eu. Falando como foi a minha rotina, aquilo é superfície, né? Ah, mas teve uns idos ali de. A mudança para São Paulo foi muito difícil. Então, foi muito difícil a minha adaptação, foi muito difícil a parte da grana. Então, assim, os últimos 4 anos que eu tô, assim, bem, sabe? Uhum. E sim, pode ter mais dinheiro, né? É bom. Mas Sim, também tem sim. muito com saúde mental, né? E talvez falar um pouco sobre alguns momentos que eu tava passando enquanto eu estava no trabalho, enquanto eu estava tentando fazer a carreira virar, sabe? Acho que vale falar isso. Eu ia falar. O que mais que a gente tá falando? De rotina? Rotina é isso, né? Acorda, é, Sim. tenta numa academia, tenta ir pra academia. Eu também, faz um tempinho, eu faço. Tento pelo menos a cada 15 dias fazer umas liberações de. É tipo uma massagem, mas é liberação biofacial, sabe? Que a Uhum. gente Eu trabalha só muito tempo ouvi sentado, falar. faz Como muito. é que funciona isso aí? É. Explica pra mim. A gente trabalha sentado, né? Muitas vezes, né? Faz muito esforço repetitivo, tal. Então, Sim. os músculos vão meio que criando uns. A fisioterapeuta chama de ponto gatilho, né? Então, eu vou lá pra fazer essa parte de literalmente manutenção, né? De ela tirar esses nódulos da musculatura, dos tendões e tal, pra não ter lesão, né? E eu também comecei a ir com frequência, assim, eu tenho tentado ir na, num profissional que eu não conhecia até muito tempo, que é o osteopata. E essa pessoa, ela faz a liberação dos tecidos também, né, dos músculos e tal, e faz os movimentos de ajuste da coluna, né, das vértebras e tal, e Tipo um coloca tudo no lugar. quiroprata? É tipo um quiro, só que melhor. Porque o quiro, se você tiver com a musculatura muito tensionada, não vai funcionar. Ah. Ele não vai conseguir te reposicionar. E aí, E aí é onde entra esse profissional que é o osteopata, que ele vai fazer a liberação muscular para ser possível você fazer o ajuste, né? O ajuste ali da coluna e tal. Então essa é a minha rotina também, é um cuidado, né, com o corpo e com a cabeça, né? Mas no geral eu tenho muita dificuldade de ter rotina, tanto por uma condição que é o TDAH, né? Eu sou diagnosticado tem uns anos já. quanto quanto a própria rotina o próprio dia a dia da profissão, né? Outro dia mesmo, eu tava. Outro dia mesmo, essa semana que a gente tá gravando, eu levantei e falei, agora eu vou descansar. Eu tinha feito algumas alterações de um trabalho que eu tinha entregue no dia anterior. E 6 horas da tarde, um dos diretores que eu já conheço já há um bom tempo me chamou, Anne, como é que você tá aí? Sabe? Então, o trabalho é meio que aquele gif do caminhão pegando fogo, assim. Se alguém já viu no WhatsApp, é esse gif desse caminhão pegando fogo, passando, assim. É o jeito que o trabalho de board chega. Então, se a pessoa for muito apegada à própria rotina, aos próprios horários, fica muito difícil ela se manter nessa profissão, porque fica um inferno para ela, Sim. né? Eu tô tentando fazer um ajuste, assim, felizmente também eu já tenho tido boas demandas de trabalho a ponto de eu ter que falar não, né? Pra poder ter períodos de descanso, né? A parte chata do trabalho, às vezes, do board é que tem trampo de 20 telas, 30 telas, mas você nunca sabe se você tá dispensando um trabalho de 60 telas e que você vai ganhar um dinheiro bem legal, né? Uhum. Então, esse é um dos problemas, né? Mas, nossa, né? Que problemão ter que falar não pra cliente, né? Desculpa, gente. Mas é isso, porque aí é outra parte que é, vamos dizer assim,
mais complicada, talvez, é porque você não tem estabilidade, né? A estabilidade é você que tem que tentar fazer, né? Tem que ter a sua reserva, Sim. tem que ter, né? Coisas que eu falho miseravelmente com frequência, né? É mais fácil eu ganhar mais dinheiro do que ter reserva. Assim, eu sou terrível, né? Com, é, com essa parte administrativa. Sério, eu sou muito ruim mesmo. Eu tenho que aprender urgentemente, pegar uns tutoriais aí com o John, né, que é um colega nosso, que, nossa, é a pessoa mais organizada nesse sentido que eu conheço, porque eu sou caos e destruição nesse aspecto. Mas o trabalho tá estando entregue, tá ótimo, né? Então, Sim. mas é isso, é um pequeno ponto que eu ainda tenho que a profissão não facilita e que eu ainda também tenho dificuldade de ter rotina. Mas é isso. Ah, Entendi. E Anne, vamos fazer aqui agora então uma sessão famosa desse podcast que eu chamo de bate-bola. Sabe como é que funciona um bate-bola? sim, sim, mas poxa, não vim preparada. Mas vamos Mas lá. essa é a ideia, essa que é a graça Ah, aqui, é justamente pegar desprevenido o convidado, então a gente vai começar, ok? aham. Então tá. Um filme. Ah, cara. É muito triste ter que escolher, mas eu acho que até hoje eu gosto muito de Matrix, por exemplo. Né? Uhum. Primeiro. Uma música. Ahn, Ai, meu Deus. Ah, cara, pode ser uma banda? Pode. Ah, uma banda, né? Eu gosto muito de Rammstein, né? Um lugar. Ah, São Paulo. Uma cor. Vermelho. Vermelho sangue. Uma comida. Ah, poxa. Ahn, Ah, lasanha, né? Vamos de lasanha que é clássico. Gosto muito também. Um jogo. Um jogo. Putz, eu joguei pouco, mas eu gosto muito de Hellblade, o primeiro. Uhum. Né? Um esporte. Eu gosto de musculação. Um medo. Medo. Ah, cara. A gente trabalha morando em São Paulo, tem vários, né? Mas acho que um medo recorrente, assim, meu. Tem os medos externos, né, talvez, mas um medo interno talvez seja voltar para aquele vale da morte chamado depressão, né? Sim. Acho que esse é um dos medos que eu tenho, né? Porque depois a gente até combinou aqui de abordar um pouco mais a questão, mas é um vale da morte. Medo externo é aquilo que a gente tem, né? De perder quem a gente ama, de, de não conseguir viver bem, né? Eu acho que hoje de perder né, a gente tá gravando aqui e teve, né, recentemente, a gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, sabe? Eu liguei pra você, foi uma das pessoas que a gente pensou primeiro, né? Uhum. E eu fico pensando se fosse aqui em São Paulo e tudo mais, né? A gente tá acompanhando essas coisas. Então, eu acho que o medo externo é isso, né? Que é aquilo que a gente não controla, né? A verdade é a gente perceber que a gente não controla nada, né? Que a gente é muito frágil, né? Nesse mundo, né? Sim. E que até eu acho que o pouco que a gente tem é tempo, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, uma das aprendizados que eu tenho recentes, assim, é de não gastar com o que não vale a pena, sabe? Eu falei, poxa, pouco tempo que eu tenho, que eu não sou obrigada a nada, eu não vou gastar com pessoas, com amizades, com coisas que não valem a pena, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa seleção, assim, das situações que a gente tá inserido, porque, é família, não sei o quê, foda-se.
comecei a colocar um grande foda-se pra isso. Tem que valer a pena, as pessoas têm que te respeitar, né? E porque, né, é isso, a gente tem só uma quantidade de tempo, né, dentro dessa quantidade de moléculas que formam o nosso corpo. Então, é isso, né? Acho que esse é meu medo, é perder as pessoas que eu amo, essas coisas, né? Acho que é um medo externo, né? É isso. Um sonho. Um sonho. Que é? Ah, Pode, tá. não precisa nem muito longe, só toca o hino da União Soviética, né? Não vou nem falar mais nada. Toca o hino da União Soviética aí. Uma pessoa. Uma pessoa. Putz, cara. Quando você fala uma pessoa, é tipo alguém que eu gosto, alguém que eu me inspiro, alguém da minha família, alguém que é uma grande inspiração pra mim, ou coisa assim. O que é? O que tu quiser. Se eu quiser. Ah, cara, hoje, acho que hoje eu vou escolher. Assim, eu tenho as diretoras do meu coração que eu amo, né? Eu acho que eu não teria carreira sem a Jéssica que abriu a primeira porta pra mim. E também não teria carreira sem o Marcos, que foi meu professor, né? Sem os meus amigos e tal. É... Mas hoje eu acho que, tipo assim, se eu pudesse ressuscite um campeão aí, né? Eu queria chamar a sniper soviética lá, cara, a Ludmila Pavlichenko, que ela tá precisando aparecer aqui. Ela tá com muito. Escapou uns, Lud, vamos aqui, né? né? E acho que é isso, né? Não sei, uma pessoa. Tem tantas, cara. Sim. Tem até a sniper, né? Mas é. Pensar. Putz, cara. Pode deixar assim também, acho que. Pode deixar assim, é. Pode. Ah, tem artistas, né? Tem escritoras, sabe, tem muita coisa que eu poderia falar. Eu fico pensando, às vezes as pessoas podem. Né, eu não sou uma pessoa muito da família, né? Então não tem como muito dedicar essa parte, né? É a pessoa que faz terapia, né? Mas, pode ser minha terapeuta também, né? Minha terapeuta chama minha terapeuta de acionista, cara. Porque ela é minha acionista. Porque, olha, pensa alguém que acreditou, viu? E tem meu cônjuge também, né? Que é o Renato. E a gente leva a vida bem, então. Mas acho que é a pessoa que me inspira bastante, assim. Todo dia acordar assim, pensar, não sei, cara. Tem gente, acho que no geral tem. No geral, eu gosto das pessoas de luta, assim, da galera que valorizar muito quem tava aí antes da gente e brigou, né? Eu sendo mulher, né? Sim. E pensar que teve um monte de mulher aí que se lascou pra brigar pelos nossos direitos, pra gente falar, ai, não preciso do feminismo, né? Se lascar, né? Então acho que a gente tem que honrar os nossos, né? Honrar os nossos mortos e, e fazer por onde, né? Sim. Bom, por último, no bate-bola, um trabalho teu. Um trabalho meu. É. Cara, eu vou falar o primeiro, hein? Eu gosto muito de quase tudo que eu fiz, assim. Mas acho que o primeiro, e eu acho que a gente já pode mesclar naquele assunto que a gente deixou pendente aí de saúde mental, né? O, um que foi mais disruptivo, que foi assim, o ponto de virada, foi justamente as ilustrações para o curta, né? Aí também eu acho que a mensagem que eu queria passar também nesse sentido de muito do meu aprendizado, muito da minha carreira se deu a investimentos em arte e cultura, né? Então, ou investimentos também de iniciativa pública, né? Então, eu fiz Sim. faculdade por conta do ProUni, a minha carreira deslanchou por conta de um edital que não fui nem eu que ganhei, eu recebi um convite para colaborar, né? Então, a gente tem que valorizar esses investimentos, né, na arte, na cultura de um povo, né, na produção audiovisual, porque isso movimenta muita gente, né? Então, acho que o primeiro trabalho, assim, que me abriu, assim, foi para esse, e que
é muito marcante na minha vida foi o do que eu desenhei pro curta da Jéssica, do Peripatético, chama Peripatético. Eu não sei se tá com o link disponível, né? Eu tenho que ver com ela. Porque ele rodou durante um bom tempo nos festivais, tanto que ele foi premiado. Mas aí o que eu tava passando na época, né? Eu tava no Vale da Morte aí da depressão, né? Eu tava muito mal. Sim. Porque, gente, às vezes você fica meio desesperançado, né? De não ter vida, né? Eu acho que era isso, né? Que você fica muito tempo dentro de uma condução, passa muito estresse, né? Quando eu trabalhava em agência, assim, não dos meus colegas de profissão, mas eu tinha muito feedback meio mal, assim, tipo, que você sempre tem que entregar mais, nunca tá bom, né? Porque justamente você acha que você é bom, né? Você vai querer ganhar mais, né? Sim. E, e aí, quando a Jéssica falou que o curta foi selecionado para a mostra de Brasília, que é uma das mais importantes do país, e foi no primeiro corte ainda, então foi uma correria para finalizar o filme, né? Eu, eu tava, assim, naquele ponto mais baixo, assim, do que pode ter uma pessoa de saúde mental, assim. Eu tava, assim, pra quem, acho que eu não queria falar de forma gráfica aqui, mas, assim, eu nunca tinha tentado nada contra a minha vida. Mas Sim. mas a gente tá lá olhando o abismo, né? E, e ainda assim, né? Aliás, até a sensação que eu tinha era que eu já tava dentro do abismo, mas que eu tava segurando assim numa pedrinha para não cair, né? E eu não conseguia subir, vamos dizer assim, né? Acho que a visão gráfica que eu tenho de depressão hoje para mim é essa, né? Que você já tá dentro do abismo, você não consegue sair dele e também não se jogou, né? Uhum. E e ainda assim, né, o filme me inspirou de tal forma, né? Porque ele tratava de um tema sensível, né? O filme era um dos grandes méritos desse filme é ele ser feito por pessoas da periferia, com o olhar deles por eles mesmos, né? E eu tive a honra de colaborar nesse filme com os desenhando e tal. E, e eu lembro tipo assim, eu tava ali, com essa condição, onde eu já não conseguia fazer nada, assim, quase, sabe? Era uma casca. E ainda assim eu consegui ter força para fazer essas ilustrações, né? E, porque ela tem uma causa, tem um motivo, tem um porquê da importância daquele filme pro mundo, assim, né? E eu acho que então eu escolho muito esse é o trabalho do meu coração, assim, sabe? Sim. Né? E através dele vieram outros, né? Eu conheci outras pessoas maravilhosas através desse trabalho. E então, até hoje, assim, acho que ele é o trabalho assim que eu sempre penso como um ponto de virada. E gente, eu tava desenhando e eu lembro de eu ir pro Franz Café, assim, porque eu tava sem internet em casa, minha internet tava cortada, eu tava sem grana, tava período muito ferrado da minha vida. E eu tinha Vale Transporte e VR, né? Eu não tinha dinheiro. Uhum. Então, eu tava desenhando lá no Franz Café, assim, porque tinha internet e ficava aberto a noite inteira, e eu fui, sei lá, não tinha. Fui lá, na época eu já tava com o Renato também, ele tava fazendo as animações também para esse filme, né? Ele acabou entrando no job por indicação minha. E eu lembro de olhar e foi 2017, 2016 agora, não lembro. E tava rolando assim na aquela passeata de Charlottesville, sabe? Que a galera foi com tochas e tal, não sei se você lembra disso. Sim. Porra, velho, olhando aquela notícia, e desenhando um filme sobre violência policial, sabe? E eu olhava aquilo assim e falava, porra, velho, não é possível, né? Mas é isso, né? Tamo aí e eu acho que esse trabalho foi o que mais me inspirou
porra, fica mais um pouco, né? Insiste um pouquinho mais, sabe? Vai ter chão ainda, sabe? Então esse é o meu. Acho que a arte salva e é literal às vezes isso, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que muitas vezes a gente tende a relevar o papel da arte, principalmente quando é a nossa arte, em relação ao mundo que nos engloba e o quanto isso afeta. A gente não tem muita noção, às vezes, do poder que a comunicação, seja ela visual, seja ela ah, sonora ou audiovisual, né, no caso, né, ela consegue ter sobre outros seres humanos, assim, quanto tu consegue moldar opiniões, literalmente mudar a vida, sabe, com uma coisa que Propaganda, tu né, fez. também, né? Não só a propaganda, sabe? Eu digo artigos audiovisuais no geral, seja um jogo, Ah, sim, seja sim. O uma valor animação, um o valor quadro, sabe? artístico, né? Uma música, entende? Sim, isso com certeza, né? Às vezes é que a gente quase sempre está com um trabalho muito cooptado dentro do, né, do capital, né? Mas esse projeto específico ele foi feito, né, é um produto da luta mesmo, né? De luta, porque a galera que trabalhou não, sabe, o valor do edital foi para equipamento, foi para as partes, a coisa prática do filme mesmo, né? E toda a galera colaborou de graça, assim, e eu faria isso 1000 vezes de novo, assim, porque eu acho eu acho que aí é a nossa função enquanto artista mesmo, né? A gente tem que estar aí para incomodar de certa forma, né? Para trazer essas partes essas críticas, né? Algo que a gente não tá prestando atenção porque às vezes a gente tá tão ali no dia a dia, né? Que não se incomoda, né? Então acho que é muito importante, né? Um filme, né? Que inspira a gente, né? Então eu tive vários, assim, que me inspiraram, né? Que eu vi, assim, que eu ficava apaixonada. Então, isso a arte até dá pra ir mais longe, né? Muito da arte. Como é que eu posso dizer? Eu vi essa frase outro dia, não tem atribuição aqui dela, tá, gente? Mas antes da gente escrever, a gente desenha, né? Antes da gente Sim, falar, a gente canta, né? A criança canta. E antes da gente andar, a gente dança. Então a arte está muito dentro da gente, né? Desde que a gente é muito, muito assim, pequenininho, né? E manter isso é a gente que insiste em manter isso, assim, tipo, que faz disso a nossa vida. Temos lá o nosso papel na sociedade, né? Tanto às vezes de manter algo, como também de contestar algo, né? sim. Às Então vezes é eu me isso. pergunto nesse sentido até, porque assim, eu acho que é uma coisa muito comum e rotineira em qualquer área artística de existir muito uma falta de estímulo a seguir esse tipo de coisa, porque sim, existem muitos casos de pessoas que não foram bem sucedidas nisso, mas também existem casos de pessoas que conseguem ter uma vida com esse tipo de coisa e, enfim, né, ter uma Sim, carreira. E às vezes eu me pergunto se muito dessa repressão que acaba tendo a arte, muitas vezes, na sociedade que a gente vive, não tem a ver com o fator de que a arte ela consegue sim, ser uma arma contra várias questões sociais, certo? eu acho que tem vários pontos aí. Eu acho que você tem a arte nesse ponto, com certeza, né? E eu acho que a gente falando de Brasil, né? Gente, o Brasil, assim, economicamente, o Brasil teve alguns pontos mais pujantes de industrialização e tal, e foi desindustrializado. Então também tem a parte macro, né? Por que não tem incentivo, né? Não é só por conta, porque o arte, mas também tem a parte de mercado, né? Se o Brasil é muito um consumidor principalmente do mercado americano e tal, e não um produtor de conteúdo nesse sentido, de audiovisual, de filmes nacionais, né, e tal, jogos, e aí, gente, aqui entenda, assim, toda a mídia que comporta o trabalho artístico, tá? Se você não tem isso, fica muito difícil você, tipo assim, você ter como trabalhar, né? Porque
realmente a pessoa se virar só enquanto artista mesmo, no sentido mais de realmente fazer exposição, galeria e tal, realmente meio raro, mas o artista da gente, no sentido de trabalhos como eu e você, depende muito do quão desenvolvido tá o mercado no país, né? Sim. Tanto que o maior carro-chefe que eu tenho aqui é a publicidade, né? Então. Ah, e agora eu acho que também tem a parte de as heranças, né? Tipo. É... Ah, gente, desculpa as digressões, eu não tenho muito um fio condutor, tá? É uma teia, lidem com isso, mas é o. Você tem a parte do. A gente talvez não tenha tido muito incentivo e talvez a galera que ainda tá vindo não tenha muito incentivo. Acho que em parte por desconhecimento das pessoas, né, dos pais, principalmente, que não entendem que isso é trabalho, né? Trabalho para essas pessoas, elas têm uma ideia muito braçal, às vezes, das coisas, né? Não só braçal, mas Sim. um trabalho, assim, ela é ser médico, uma coisa muito prática, vamos dizer Tangível? assim, né? Talvez, né? É muito assim, é só o que ela vê, né? Só o que ela vê. Agora, o nosso trabalho artístico, muitas vezes, principalmente o meu, que é storyboard, você não vê diretamente ele, né? Ele é um processo, né? O concept Sim. art é um processo. Então, a pessoa vê algo. Eu acho que hoje está mais fácil argumentar a respeito, porque a gente tem aí os streamings trazendo muito, muita produção audiovisual, né? Seja de animação, seja de live action e tudo mais. A gente tem muito jogo, né? Isso ainda também é dentro de um recorte, né? Das pessoas que podem acessar isso, né? E só que o Brasil ainda tem uma certa dificuldade em ser um produtor desses, né? A gente teve aí muitos estúdios que a gente gosta, né? Tipo, trabalho com animação e tal, se firmaram numa época de lei do audiovisual, né? Gente, entenda, não existe mercado sem incentivo, tá? Sim. Não existe. A gente fala Estados Unidos, caralho, essa galera tem incentivo, tá? O próprio exército financia obras e sede de equipamento, uniforme e os caralho, entendeu? Se a obra atende ao que eles querem, por exemplo, né? Um dos exemplos, por exemplo, é a da Capitã Marvel, né? Inclusive até aumentou a inscrição lá para aeronáutica e tal por conta desse filme, né? O filme tem esse poder político mesmo. Então, assim, o Brasil teve essa lei do audiovisual, né? E assim, né? Todos os mecanismos de incentivo, né? De produção e de tudo mais. Eles têm que existir, né? Então, a lei do audiovisual fez a galera criar o mercado, né? O pessoal começou a investir aqui, o pessoal começou a dar seus pulos, né, para poder trabalhar na área e aprendeu fazendo. E hoje exporta, né? Hoje a galera trabalha para fora, tá aqui e trabalha para fora, né? Então Sim. a gente viu muito aí estúdios, né, que tiveram, às vezes o estúdio nem existe mais, mas tiveram até hoje tem, né, esses estúdios que tiveram essa leva, né, de atender uma demanda, né, principalmente, né, para fala, os canais queriam operar aqui, legal, tem que produzir uma quantidade aqui, e aí então você começa a ter demanda, né, para oferta, né, na verdade, né, você começa a ter muita oferta para esse mercado e a galera foi, aí conseguiu abrir mais o mercado para cá. Então, não, acho que é isso. O próprio desconhecimento. Nossa, falei, e até esqueci por que eu tô falando isso, mas é o próprio. Ai, terrível, gente. Gente, as pessoas não incentivarem por conta de desconhecimento, né, geralmente. Aquilo não tá na realidade delas, não tava dentro da realidade delas, né. A gente já cresceu aí com um pouco mais de acesso, já sabe que existe, que tá na nossa realidade, né. E
E aí, quanto ao. E ainda assim, a gente também está muito sujeito aos movimentos macro de economia, né? Tipo, o Brasil tem, sim, teve um processo aí de refluxo que, sei lá, tá igual a colônia, né? Exportador de commodity, né? Então, o Sim. trabalho qualificado fica mais difícil mesmo você entrar nessas áreas, né? O trabalho de arte nesse sentido, né? E eu insiro aqui outras profissões também, né? Mas se você não tem a indústria, né, aqui forte, você também não vai ter trabalho estável e qualificado, né? E, consequentemente, fica mais difícil essas pessoas mesmo consumirem outras coisas que poderiam ser muito bem os trabalhos que a gente estaria fazendo, né? Um jogo, um cinema, né? Uma coisa assim. Então, tem essa parte aí também, que não depende só da gente, né? Eu acho que também outra coisa que eu queria comentar, né? É... Às vezes a gente bate muito na tecla do tocar. Outra coisa, ainda bem que tocar na ferida agora, hein? Uhum. O pessoal fala muito, a gente tem que saber se valorizar e propõe uma solução muito individual, né? Sendo que, basicamente, a maior parte das produtoras paga a mesma coisa, ofertam o mesmo valor por trabalho, né? Sim. Quase, algumas pagam mais, outras menos. Mas Mas é meio alinhado ali, né? O cartel, né? Vamos dizer assim. Então, não adianta só eu querer me valorizar, né? A gente tem que. É uma demanda coletiva, né? Então, essa é a parte assim, às vezes a gente fala muito da parte individual da pessoa, você tem que saber se valorizar, mas o trabalho em si, né? No caso do board, né? Ele meio que tem um teto. E se você não aceita esse teto, né? O trabalho, ele não é um. Ainda mais esse trabalho que não é o trabalho que está na capa, vamos dizer assim, né? Outros artistas podem suprir essa necessidade, né? De acordo e aceitar esses valores, né? Então, às vezes não adianta você ter um trabalho hiper passar muito além daquilo, né? No sentido de board, de storyboard, porque não vai surtir efeito na sua remuneração, às vezes. Às vezes é meio ruim, né? Isso é Sim. meio ruim, de certa forma, né? Então não depende tanto, assim, os valores que você consegue cobrar, eles não. Eles são meio tabelados, assim, sabe? Não é. Você não consegue ganhar tão a mais, às vezes, por projeto. Só quando às vezes demanda muito. Tem um lance de prazo que tá muito em cima, ou coisa assim, que você consegue ter umas taxas de urgência. E basicamente o board é movido a taxa de urgência, por isso que é um para mim foi um mercado atrativo que eu olhei isso dentro da agência. Eu vi a galera entregando umas artes, eu falei, nossa, são RAFs, assim, né? E ganhando valores, assim, que em 2 trabalhos a pessoa tirava o que eu tirava no mês, né? Sim. Então, foi um grande atrativo também. Então, é isso, assim, nesse sentido de trabalho. Às vezes a gente só pensa na parte, você tem que fazer. Às vezes a gente tá muito sujeito também, é o que tá, como está o mercado, né? Então, e às vezes rolam uns momentos de refluxo muito grande, né? De crise e tal, que, cara, ferra o rolê, né? É isso. Como é que tu imagina assim a área para daqui a 5, 10 anos, hein, Anne? Cara, meio difícil prever, né? A gente tem aí é, uma quantidade já de produção que às vezes a gente não consegue nem acompanhar direito, né? Aham. Mas né, eu imagino que eu acho que vai estar tudo talvez mais nichado até, né? Você vai ter produções cada vez mais nichadas, talvez. Não sei, não consigo pensar muito a respeito. Mas eu acho que, né, no capitalismo a gente só trabalha mais, né? Então, a gente só vai trabalhar mais. Mas no Agora de produção, assim, cara, não sei. Não consigo pensar muito a longo prazo, assim. Tem as IAs aí chegando para, acho que vão virar ferramentas, né? Eu acho que Sim. a gente pode conseguir, eu tava até falando disso outro dia com um cara de produtora, que
Pelo menos a gente não ter mais que ficar virando noite para cumprir um prazo, né? Isso é bom. Mas talvez se a facilidade entre aspas, facilidade, né? Porque ainda demanda recurso técnico, né? Os computadores, tudo mais que rodam as coisas, né? Precisa ser bom, então demanda ainda um aporte técnico. Mas se fica mais acessível alguns recursos de produção que antes eram impensáveis, né? Acho que o que vai mudar muito vai ser mais valorizada as formas que as pessoas contam as histórias, né? Então a criatividade nesse ponto pode aflorar mais à medida que alguns recursos técnicos podem, entre aspas, ficar mais acessíveis, né? Então, acho que. E ao mesmo tempo que a gente vai ter muita coisa. Acho que sempre vai ter muita coisa lixo, assim, também, sabe? Muita coisa Sim, sim. regurgitada, assim, sabe? Então, eu acho que tem esses dois caminhos, assim. Eu acho que as produções audiovisuais elas podem ir alcançando outros patamares de história, de pensar a realidade, de nível técnico, né? A gente sempre vê aí alguns diretores, diretoras que estão fazendo. O mercado brasileiro nesse ponto, né, é excelente, né? Faz muito com muito pouco, né? Sim. E eu acho que a gente pode ter um, a criatividade ser o fator é, crucial nesses processos à medida que talvez a parte técnica fique mais acessível, né? Acho que pode ser isso, né? Então a gente tem mais histórias interessantes, talvez, ou coisa assim. Entendi. E, bom, a gente falou de mercado, mas e como é que tu te imagina daqui uns 5, 10 anos? Ah, cara. Se eu não virar uma refugiada climática, né? Né? Eu Tem rindo de que contar com nervoso. isso. Rindo de nervoso, né? Se a gente não estiver vivendo no Fallout, né? Pois Mas é. eu eu quero me encaminhar talvez eu quero me dedicar mais a algumas produções autorais, assim, né? Quero eu acho que hoje assim, depois de ter um nome no ter assim uma demanda de trabalho legal, de me sentir realizada profissionalmente, de ter uma grana que tem entrado que pra mim é ótima, né? E que me proporciona coisas legais da vida, seja, né, a gente recentemente foi no festival com amigos, né? E é muito legal viajar e tudo mais. A pagar ração gourmet pros meus gatos, esses burguesinhos safados, esses gatos burguês que eu tenho, né? Se um dia foram resgatados, eles não se lembram. Sim. O. Ah, do que eu tava falando? Foi mal! Como eu me imagino. Cara, Isso. eu quero fazer mais coisa autoral, assim, eu quero. É, acho que talvez pensar em produções. é, ou colaborar também com conteúdos mais autorais das diretoras, assim, diretores também e tal, né? Porque eu acho que também uma coisa legal das histórias é que elas conectam e que elas fazem a gente sonhar, né? Sim, com Sonhar em certeza. que aquilo é possível, né? Então, acho que hoje a gente está vivendo esse ponto de múltiplas crises, né, no mundo, né? E que a gente precisa urgentemente pensar em utopias, talvez, né? Mas em meios de não virar o Fallout, né? E eu acho que Sim, sim. um meio principal disso é a arte, né? A gente tem que comer, tipo assim, quando a gente encanta as pessoas e a gente sonha com algo, né? Eu acho que pode ser muito legal. E o básico, né? Dignidade básica, né? Viver o dia a dia, assim, ter, né? Poder criar memórias legais com as pessoas que eu gosto e tal. Então, mas de trabalho é nesse sentido, eu quero
hoje, assim, e mais na parte de talvez produzir coisas autorais que já podem mostrar mais a minha visão de mundo ou as minhas aspirações, né? E essa é a minha vontade, assim, enquanto as minhas demandas da Anne artista, né? E não só a parte comercial. Na parte comercial, eu não sei, eu acho que né, só trabalhar mais, né? Tipo, talvez eu consiga, né, agora usando um pouco de recursos técnicos aí que estão vindo, é, automatizar uma parte do trabalho e poder ter mais tempo livre, talvez, né? Eu acho que hoje o meu maior sonho é ter rotina. Sim. Ai, meu Deus. É, Bom, Anny, eu queria é te isso. agradecer aqui a participação e, assim, deixar o espaço agora para tu falar como é que o pessoal te encontra, se tu quiser que te encontre na internet, enfim, e deixar uma mensagem final, pessoal, por favor. Ah, galera. ahn, como que vocês me encontram, né? Anne Ceribelli, né? Tudo junto, né? No Instagram. Meu e-mail é aneilustra@gmail.com, né? E a rede social que eu uso mais, acho que hoje em dia é o Instagram, né? E o Discord também, Anne Ceribelli também é meu Discord, né? Quem quiser me dar um salve. E a gente sempre troca muita ideia ali nos servidores do Discord. Tagarelamos bastante, né? É meio o servidor nosso lá, regra que não tem regra, né? Ah, e que mais? Fazer um qual é a boa aqui também, né? Tipo, que é quem escuta Braincast, né? Tipo, indicar algumas coisas que eu gosto, por exemplo. Ah, de literatura, eu gosto muito da Octavia Butler, né? Então indico muito a Parábola do Semeador. De arte, cara, acho que um dos trabalhos que eu gosto muito é do Dave McKean, até hoje, assim, um dos que eu mais gosto. Até hoje. O, Casos de violência, né? Mas que no português perde um pouco o significado, né? Que eu acho que eu também tenho um sonho de desenhar quadrinho, né? Mas eu me distanciei um pouco da arte, né? Então, durante um bom tempo, meu sonho era, sei lá, desenhar uns quadrinhos para os escritores que eu gosto. Mas, então, os quadrinhos do Dave McKean, sabe? Recomendo muito a parte artística, assim, eu gosto demais. Animação, acho que vai ser meio lugar comum, né? Que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu gosto mais, assim, dos trabalhos que a galera tá fazendo, assim. Eu sou apaixonada em estilos de animação. Hum, hum, que mais fiz o Qual é a Boa? Você falou pra deixar uma mensagem também, né? A galera já tem onde me encontra. Fiz um Qual é a Boa de indicações. E. Né? Alguns filmes, né? Tipo Parasita, né? Parasita é muito bom. Acho que é um filme maravilhoso, tanto cinematograficamente quanto o roteiro. Ator que ganhou 6 Oscars. O Bong Joon-ho tem um livro que fizeram dos boards que ele mesmo desenha, né? Sinto muito que o Bong Joon-ho não vai me chamar para trabalhar, mas é legal ver o trabalho dele enquanto diretor que desenha os próprios boards, assim como ele se organiza mentalmente para fazer a produção. Uhum. E mensagem final? Galera, não sei. Eu acho que hoje uma coisa que eu percebo assim é que eu acho que uma frase assim que eu sempre é meu mantra especial assim é caminha que o caminho abre, sabe? Uhum. O todo sempre fala, sempre tem um ponto assim que a gente não sabe o que tem na frente, né? A gente tem que andar e seguir o caminho mesmo sem saber pra onde vai, né? Mas às vezes é isso que a gente tem que fazer naquele momento.
né? Dentro das nossas possibilidades, claro, né? Eu acho que nem sempre, às vezes, a gente tem escolhas, né? Eu acho que isso também tem que ficar muito claro. Às vezes a gente tá falando de um lugar muito privilegiado, ou que tipo, a gente pegou uma leva do Brasil muito melhor, né, de investimento para poder fazer uma faculdade, para poder ter trabalhos publicados e tal. Então, acho que também não pensar só que é algo individual, né? Tem também o lance de para onde a maré tá, né? E fazer o que faça o possível dentro do seu alcance, que, cara, e, e que vai dar, sabe? Fazendo conversa, sei lá, eu sou muito feliz com a minha trajetória nesse ponto, assim, de garota do interior que saiu só pra cursar a faculdade e fui daqui, fui dali, né? Minha mãe me manteve aqui em São Paulo 6 meses, né? Eu acho que é válido isso também, né? Senão, se eu não tivesse esse apoio, teria sido mais difícil. Mas aí, dos outros tantos, foi mérito meu. Sim. Tive que dar meus pulos. E fui ali aos trancos e barrancos, fiz a faculdade. Eu acho que eu queria ter tido uma situação melhor para fazer a faculdade, que eu não aproveitei muita coisa. E converso com as pessoas, né? Pergunta, chega, troca ideia, né? De como começar na área. Às vezes vale a pena juntar uma grana para fazer um curso com um profissional que você admira, né? E que mais? Hum, E entender que as coisas têm um tempo para acontecer, não é na hora que a gente quer, né? Acho que isso eu percebo muito na minha trajetória, que demorou ao longo desses anos para deslanchar mesmo, né? Para você ter uma carteira de cliente, para você fazer a coisa dar certo, né? E ainda assim não depende só, né, de um portfólio bonito. E, e, e fazendo, sabe? Vai daqui, vai dali e faça o melhor que você tiver naquele momento, sabe? Sim. O, tem uma. Outro dia eu esbarrei com. Eu fui na CCXP, né? E eu encontrei o Hiro, né? O Hiro. Ai, tem um sobrenome japonês, não vou lembrar agora. É Hiro Kawa. Não vou lembrar. Mas enfim, é um ilustrador muito foda. E eu lembro que ele me deu. Que numa das lives, coisas que ele participou, ele falou assim que. É, às vezes você tem que desistir de algumas coisas, vai fazer parte da trajetória, você tem que fazer o que você precisa naquele momento, né? Seja conseguir um trabalho fora da área, seja ter que às vezes continuar um pouco mais num trabalho que você não gosta. E faça o que é possível naquele momento também, né? E então, o que eu fiz o que era possível num momento foi preencher os sketchbooks, né? Eu tenho uma caixa cheia de caderninhos, gente, uma caixa organizadora daquelas de 80 litros, assim, né? E 80? Ah, não sei quantos litros tem aquilo. 40 litros, tenho certeza, 40 litros. Mas tem já caderninhos que não cabem nela. Então já dá um pouco mais. É... E o que eu podia fazer em alguns momentos era preencher esses caderninhos e desenhando a galera que estava no caminho do meu trabalho, né? Ir num café e rabiscar um pouco, era o que eu fazia para acalmar a minha cabeça naquele momento, porque eu tinha essa tortura mental, né? De, pô, eu não vou dar certo nunca. Eu não. Né, tipo, de nunca estar no que eu queria estar fazendo. E eu acho que a gente tem que entender que isso demora um pouco mais para acontecer, às vezes, o que a gente gostaria e fazer o possível que é possível naquele momento. Sem saber, eu tava me treinando pro que eu ia exercer depois, né? Que era o storyboard, que é algo que eu acabei, que virou meu carro-chefe, assim, né? E aí tamo aí ganhando pão de cada dia, matando o nosso leão. Ah, não, sou vegana, não posso falar em matar leão. Mas tamo aí ganhando pão de cada dia pra. E dos meus diferenciais é o quanto eu desenhei gestual nesse período.
né? 3, 4 anos. Eu até brinco um pouco com a galera nossa, Anne, você faz parecer. Então, o pessoal fala na reunião, você faz parecer fácil, né? Eu falo, gente, fiquei 3, 4 anos dentro de condução, dentro de São Paulo, né? Chacoalhando ainda por cima desenhando as pessoas no metrô, no trem. Tive interações legais com as pessoas, né? Que me viram desenhando, né? Teve gente que já ficou bravo também. E foi o que eu podia fazer no momento, assim, né? Então, e hoje isso é uma diferença no meu trabalho. E eu brinco que eu tenho que agradecer, né, ao PSDB, né, aos prefeitos de São Paulo, né, que nunca fizeram nada pela mobilidade dessa cidade, né? Então eu ficava muito tempo no trânsito. Então, né, valeu aí, galera. Eu devo minha carreira a vocês, né? Fiquei desenhando muito no trânsito. É isso. Então tá, Anne, Fechou? muito obrigado pelas palavras. Fechou. Tamo aí, gente. Caminha que o caminho abre. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção porque, além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!